Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Fez jus aí ao tempo que a gente tinha. E Deus nos quer sorrindo. Eu acho que nenhum de vocês ignora que nós, encarnados, temos um corpo físico, mas temos um corpo extrafísico que nós chamamos de perispírito. E esse perispírito ele tem características que ele tem, por exemplo, pontos de energia, que os hindus chamam de chakra, e a gente adotou o nome chakra, são pontos de energia, são vários, mas nós temos 7 chakras principais que seguem mais ou menos a linha reta, começando aqui da coroa, indo até a região sacro. E tudo, absolutamente tudo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente fala, faz com que um ou mais desses chakras vibrem. Então, se a gente está vibrando no amor, alguns chakras vibram, principalmente o chakra cardíaco, e assim por diante. E quando a gente está com raiva, e quando a gente está com ódio, e quando a gente está sorrindo, esses chakras todos vibram. E esses chakras são ligados ao nosso corpo físico, nas nossas glândulas. E eles fazem essas glândulas secretar determinadas substâncias, dependendo do tipo de vibração que a gente tem. Então, pode ser uma adrenalina, pode ser uma descarga de outras substâncias que o corpo, então, tem que absorver. E muitas vezes essas substâncias em excesso são nocivas ao nosso corpo e nos trazem doenças. Portanto, todo pensamento, todas as palavras, todos os gestos que nós fazemos voluntariamente, inclusive o silêncio, significam alguma coisa no nosso corpo espiritual. E hoje, a Tatiana Bellieni vem nos falar exatamente sobre isso. E o tema da sua palestra é palavras, gestos e silêncio que curam. A Tatiane, ela é espírita já há bastante tempo, frequentadora do Núcleo de Estudos Chico Xavier aqui no ANIL, é palestrante espírita e também psicóloga clínica. Tatiane, por favor, o púlpito é seu. Para te ajudar, a gente botou um cronômetrozinho ali que o pessoal não gosta muito, porque ele vai pressionando a gente, mas é porque nós temos um convênio com a Rádio Rio de Janeiro, que nós temos que entregar palestras de 45 minutos. Então, para te ajudar, ele fica aí marcando. Jaime, vai ser o teu carrasco aí que ele vai ligar. Oba. É o cronômetro. Vamos lá, Jaime. Tatiane, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês. Está todo mundo me ouvindo? A Liane me falou do cronômetro. Falou, Tatiane, tem um cronômetro. Uau, que bom. Que ajuda, a gente a se orientar. E a se disciplinar. Nós somos essas criaturas que precisamos um bocado da disciplina, Eu, antigamente, era até arredia essa palavra disciplina. E aí, sabe por que depois eu descobri? É engraçado, porque a disciplina ajuda tanto a gente, Quem é que acha que disciplina ajuda? Levanta a mão. Quem acha que disciplina é um troço rígido, que a gente tenha que ter flexibilidade, que essa história de disciplina não é tão isso, não? Teve um que levantou. Aqui, vê se faz sentido para você. Eu achava isso. Porque eu colava, e isso é bom assim a gente se dando conta, e a gente vai até falar um pouco disso assim durante a nossa fala aqui. Como que a gente interpreta as coisas, em que a gente cola cada coisa. Então eu me dei conta, mas já mais lá para frente, que eu colava disciplina em rigidez. O que é colar? É colocar as palavras muito fusionadas, uma juntinho da outra, como se uma quisesse dizer a outra coisa.
E disciplina quer dizer rigidez? Eu demorei para entender que não. E só consegui fazer isso, sabe quando? Quando eu consegui olhar para as duas palavras, respirar um tantinho e dar um espaço entre uma e outra. Aí eu comecei a ter benefícios com a disciplina. Por exemplo, da coisa mais simples. Tirei relógio, brinco, pulseira, cordão. Eu procurava botar no lugar certo. Sabe por quê? Porque perdi muitos. Ou ficava que nem uma louca procurando na hora que eu queria, eu ia conseguir. Não. Ah, tá em cima da mesa, tá em cima de um lugar, tá no outro. Eu comecei a, opa, quero pegar meu relógio, eu sei onde está. E sabe o que me ajudou nisso? A disciplina. Tira, bota sempre no mesmo lugar. Vai ali, tem uma coisa, anota na tua agenda, vê se dá. Porque a gente não anota e às vezes acumula coisas que não cabem num tanto de horas, que são horas limitadas ali do nosso dia. Põe dentro dessa rotina dinâmica do tempo de que você vai ao banheiro, que você se alimenta, do tempo em que você se transporta de um lugar ao outro. A gente não faz isso, né? E acha que vai caber tudo. E a disciplina, então, foi me mostrando que... E ó, que eu não sou a pessoa exemplo de disciplina, não. Estou longe disso. Mas eu comecei a ter benefícios e eu falei... Sabe que esse negócio não é ser rígido, é trazer benefícios para mim no que tange, me articular dentro das coisas, mais me ajuda do que me atrapalha. E eu vi que eu poderia continuar, ser flexível, porque isso é muito importante para mim. Tipo assim, as amigas, vamos viajar? Isso também há muito tempo atrás. Bora, vamos para onde? Para Itaipava. Aí vamos, estamos indo no caminho. De repente chegou num ponto, vamos para Paraty? Bora! Mudou totalmente o caminho, né? E a gente topando. Isso é ser flexível? É ser flexível, porque tem gente, não, você saiu dizendo que ia para tal lugar e tem que ir para tal lugar, e como assim, de repente muda, da serra para o mar, não faz sentido. Para mim é importante demais guardar a flexibilidade, ter essa, uau, vamos para o novo, vamos ver, dá, será que dá? Isso é de um valor imenso para mim. Então perceberam que quando eu colei disciplina em rigidez, a disciplina passou longe. Então, quando a gente para olhar um tantinho para as coisas, aquelas que às vezes a gente está achando que é e não é, mas é dar o espaço bastante para olhar elas um tantinho melhor, talvez ajude a gente a entender esses processos que às vezes nos distanciam de coisas que podem nos fazer bem, que a gente não precisa estar tão distante deles, então. Bom, nem tinha pensado em começar por aqui, né? Eu estava ali sentada na mesa e aí olhando na TV, falei, gente, sou eu aqui com esse monte de homem. Que coisa curiosa. Tem uma outra representante lá na ponta que acabou não saindo. Eu falei, que curioso isso, né? Que será que estou eu aqui, moça, no meio de todos esses moços, né? E aí eu me lembrei, aproveitar aqui e fazer uma homenagem à minha mãe. Eu me lembrei, uma homenagem de mãe viva, que é assim que a gente tem que homenagear, né? Eu me lembrei que meu pai passava horas no escritório. Meus pais ficaram casados 30 anos, depois eles se separaram. E ele passava horas lá no escritório, né? Nossa casa tem um espaço para o escritório. E aí ele ficava preparando as palestras, e ele ficava nos estudos, ficava também trabalhando para poder gerir aquela família. E minha mãe ficava lá, e de vez em quando, Arley, Francisco, o almoço está pronto. As crianças estão cuidadas, já estão na escola, já fizeram isso, já fizeram aquilo. E eu falei, caramba, danado perceber isso também, né?
esses papéis na nossa sociedade, esses lugares onde uns às vezes dão permissão para que os outros estejam em alguns lugares, que possam se capacitar cada vez mais para estar naquele lugar ali. Mas o como é importante ter por trás alguém que me permite que eu possa estar nesse espaço. Eu não tenho a menor dúvida que atrás desses homens aqui, com certeza tiveram, ou em muitos deles, ou não, tiveram a oportunidade, né, de ter alguém que podia estar fazendo, quando a gente fala de família, outros papéis para que a gente possa desempenhar outros. E isso nos coloca no papel de igualdade, de grandeza para com todos, né? E aí, depois de 30 anos, né, que meus pais se separaram, eu descobri a grande mulher que minha mãe era, o quanto ela precisou ser sustentáculo em tantas vezes para que meu pai pudesse estar em outros espaços, distribuindo outros tipos de conhecimento e assim por diante. Então, que possamos honrar, né, o feminino e o masculino em todos nós. Também não pensei em começar por isso, mas me veio aqui a necessidade de falar com vocês e de honrar a todos vocês, homens e mulheres desse espaço, que se colocaram à disposição hoje de vir aqui nos ouvir. Nesse tema que a Liane nos trouxe, Tatiane, a Liane é a pessoa que se empenha nesse trabalho de buscar os trabalhadores, né, para vir aqui falar para vocês. Uma pessoa muito querida e que nos liga e nos manda mensagem sempre muito carinhosa. Então, Tatiane, qual tema a gente pode trazer? Eu falo, então, Liane, ela sempre já tem... Opa, foi? Estão me ouvindo? Que eu balancei aqui, parece que... Eu sempre fico assim, Liane já tem alguma coisa ali que ela está querendo. E é bacana porque uma participante da casa, né, está sentindo como que está o clima, está sentindo a necessidade e é intuída também nesse processo, né, de trazer aqui coisas importantes para todos nós. E a Eliane diz assim, Tatiane, o que você acha desse tema? Palavras, gestos e silêncio que curam. Será que cura, gente? Tem palavra que cura? Tem gesto que cura? Tem silêncio que cura? Que danado, né? E isso são coisas nossas do dia a dia, né? Estão a cada instante conosco, né? As palavras, os gestos, o silêncio. É curioso, assim, a gente perceber e acompanhar um serzinho se apropriando de suas palavras, não é? Eu não consigo mais falar agora, depois que me tornei mãe, de falar para vocês e não falar da minha filha. Não dá nada isso, né? A gente se transforma, a gente é uma antes e uma depois, né? E Lara hoje está com 6 anos. E é tão curioso porque ela aprendeu a falar... E eu ficava muito espantada, porque a fala dela era tipo com uma conjugação certinha, bem implicada, bem colocada. Falei, gente, onde essa criatura aprende isso? De onde veio tudo isso? E aí a gente vai entendendo um tanto mais que o ser humano não chega aqui tábula rasa para a gente só preencher, né? Com certeza ele já vem aí com alguns conteúdos. Agora a Lara está no pré-2, que é o final da educação infantil para entrar no primeiro ano, né, que é o antigo CA, que seria a alfabetização. Mas, hoje em dia, as crianças já entram na alfabetização quase que alfabetizadas, né, no sentido de ler e escrever. E a criatura já está lendo tudo. A brincadeira dela é, mamãe, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou soletrar as palavras que eu quero te dizer e você entende, tá bom? Eu falei, uau, tá bom. E de vez em quando a gente brinca do soletrar, né? E o como que é incrível quando a criaturinha vai lendo e aí ela ainda não entendeu bem a palavra, mas aí de repente consegue perceber e diz,
É isso. Aí você diz, é isso. Parabéns. Isso foi cada um de vocês. Quando foi se apropriando da possibilidade de dizer, de falar, de poder comunicar-se. Olha que maravilha, gente. É bom demais, né? Poder se comunicar. Olha que importante. Poder dizer o que sente, o que pensa. Poder falar de uma forma entendível ou não. É simples isso, não é, gente? Mais ou menos, né? Curioso, né? Quantas dificuldades a gente tem nos discursos, né? Quantas dificuldades atravessam as palavras. Hoje mesmo estávamos falando, mais cedo trabalhando, né? E falando sobre a questão do direito. Como que no direito, de uma forma geral, existe um processo de... o jogo, em sua grande parte, é um jogo do ganha e perde. Não é? Quem entra com um processo, eu estou na busca de ganhar o processo e o outro vai perder. Não é? É interessante ver, né, que há algum tempo já se criou o processo de mediação. Olha que legal. Mediadores são aqueles que vão, leem, entendem duas partes e buscam uma saída boa para os dois. Aí já não é mais o jogo de ganha e perde. É o jogo de quê? Ganha-ganha. Que é um jogo bom de estar? Qual é o jogo melhor que vocês querem estar? Ganha e perde ou ganha-ganha? Qual será o caminho que a gente está, hein, gente, para esse universo do jogo do ganha e perde? Ou será que é para o jogo do ganha-ganha? É muito mais agradável quando a gente entra no jogo de ganha e ganha, né? Caramba, eu vou ganhar e o outro também. Olha que maravilha! Mas citei o direito porque é uma questão delicada dessa profissão. Porque quando a pessoa está muito, né, envolvida, e a maior parte a envolve dentro desse processo, o faz mergulhar nisso. E nós nos transformamos um pouco da profissão que somos. Quem aqui acredita nisso? Algumas pessoas levantaram. Vocês sabem que eu fiquei abismada. Eu subindo no consultório, meu consultório é no 7º andar. Aí eu subi com uma pessoa do térreo até o 7º e fui conversando com ele. Quando eu desci, ele falou assim, você é psicóloga, né? Eu esbugalhei o olho e falei, como assim? Como que a criatura, né, tem essa suposição? E aí eu me dou conta, assim, porque a psicologia atravessa a minha vida e me transforma enquanto ser humano que eu sou. Sim. E as profissões também dão isso, porque é esse trabalho, a lei do trabalho, não sei se vocês já estudaram aqui, a lei do trabalho é uma lei fundamental para a nossa evolução. É um lugar muito importante no nosso processo de transformação. Que utilidade você tem para esse mundo? O que você faz em prol do mundo menor, que sou eu, e do mundo maior, que somos todos nós. Não estamos aqui à toa. Qual a tua parte no mundo? E, de novo, ainda não entrei onde eu pensei que eu ia dar a primeira palavra para vocês. Que doido isso, né? Então, quando Liane me diz, Tatiane, palavras, gestos e silêncio que curam. Bora lá, Liane. Só, Tatiane, que a gente precisa falar de Jesus, como se precisasse falar disso, né? Mas precisa falar disso. Porque às vezes as pessoas se distanciam, né, da nossa proposta maior aqui. Qual é? Quem é que precisa ser o mais dito? Quem é que precisa ser aí reverenciado, saudado, mas também refletido em sua íntegra? Esse mestre querido, né? Jesus.
Foi a eles que vocês vieram buscar? Foi a ele que vocês vieram buscar nessa casa? Será? E aí, como não sei bem como, sabendo, falei, Liane, eu topo poder falar sobre esse tema. Ainda não sabia direito o que eu ia falar sobre o tema, mas eu falei, eu topo. Porque a gente entende, né, que esse trabalho é uma bendita oportunidade de trabalho, então dificilmente a gente recusa o poder falar, né, para vocês e para quem quer que seja. E me veio na mente, adivinhem o quê? O Sermão da Montanha. Eu falei, eita, tem que falar de Jesus. Sobre palavras, gestos e o silêncio que cura. Será que o Sermão da Montanha é uma bela oportunidade para a gente refletir sobre isso juntos? E há um tempo atrás, assistindo aquela série The Choose, vocês conhecem? Os Escolhidos, né? É uma série muito bonita, eu gostei bastante, né? Que vai falando sobre como que foi a escolha de Jesus por seus discípulos, como foi a escolha e o encontro desse grande grupo. Quem não viu, eu super recomendo, assim, é muito agradável. E o mais bacana, tem muitos bacanas, mas uma coisa que eu gostei muito era de ver que os discípulos estavam ali como Jesus, muito gente como a gente. As questões deles eram muito questões nossas, sabe? E aí, isso fez com que eu pudesse estar ainda mais dentro daquela dinâmica, me sentindo acompanhada por Jesus e por aqueles serizinhos que erram, acertam e que têm vontade de seguir, de aperfeiçoar e continuar, que têm compromissos assumidos e que a vida se dinamiza e que às vezes erram, acertam e precisam do perdão de si mesmo e desse perdão maior. E aí, quando teve lá a parte do Sermão da Montanha, eu fiquei bem emocionada e decidi, então, ouvir um pouco mais o Sermão da Montanha, que eu não tinha, assim, o hábito de pegar e ouvir, né? E aí, quando Liane me sugeriu isso, me veio o Sermão da Montanha. Falei, bom, por que será? Será que veio à toa? Acho que não, né? E isso lá se foram já alguns minutinhos. Mas vamos lá. E aí o Sermão da Montanha, não sei se vocês conhecem, mas começa assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, o Sermão das Montanhas começam pelas bem-aventuranças. E depois, eu falei, como que é essa dinâmica, né, no Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o Sermão da Montanha está na Bíblia, em Mateus, em Lucas, em alguns discípulos que depois retrataram, né? Mas Mateus, até lá na série é interessante, que Mateus está bem desde o comecinho com Jesus na construção desse sermão. E aí eu trouxe aqui a visão de Mateus para vocês. E aí, as bem-aventuranças. Quando a gente olha o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá ele dividido em várias partes, mas se vocês olharem, lerem o sermão, tem as bem-aventuranças e você vai ver como se encaixa cada pedacinho também lá. Então, quando a gente estuda o Evangelho, estamos também estudando o Sermão da Montanha. Mas o Haroldo Dutra, numa palestra dele, falando sobre o sermão, ele diz assim: o Sermão da Montanha é a plataforma política de Jesus. Precisamos conhecer ele, então, gente? Precisamos, né? Porque a proposta de Jesus não é ficar querendo ganhar com um ataque
alheio, né? Ele vem de fato para oferecer algo, né? Dentro de sua proposta. Ele nos chama para segui-lo, dizendo o que é que a gente precisa fazer. Ele tem uma receita, e o Sermão da Montanha é essa receita que Jesus nos traz. Ó, será que tem a ver com palavras, gestos e silêncio? Então ele começa então com as bem-aventuranças e fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E eu fiquei pensando, o que é pobre de espírito? Eu fiquei em dúvida, que em primeiro momento eu pensei em humildade. Vocês pensam pobre de espírito no vinculado à humildade? Ó, as palavras que se grudam, que não necessariamente mas às vezes elas se parecem, né? E nos conduzem naquela direção. E aí eu, pesquisando um pouquinho, comecei a ver que o pobre de espírito, isso tem a ver com aquilo que carece de algo. A pobreza, né, é o antônimo da riqueza. Tô certo, gente? Isso. Então, rico é aquele que tem muito, em abundância. Pobre é aquele que tem pouco. O pobre de espírito, então aqui eu falei, oh, mãe, bem-aventurado pobre de espírito, que tem pouco no espírito? Mas o que é? É curioso, né? Porque às vezes passa e a gente só vai e não para refletir, né? E aí a gente começou a olhar que seria aquele que carece mesmo de mais informações, mas que está disponível a buscá-la, a conquistá-la, a encontrá-la, que se aproxima um pouco quando ele fala, então, de bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os espíritos pobres receberão o reino dos céus. Os humildes receberão a terra por herança. Mas de que terra é essa? É essa terra daqui? Acho que não, né? Então, mas como é que a gente faz isso? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que são humildes, pois receberão as terras. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ó, vamos dar uma paradinha aqui. Então, bora lá. Jesus vem falando sobre atitudes nossas para que a gente possa ser bem-aventurado. E bem-aventurado é aquele que parece que está de acordo com essa dinâmica de que ele propõe. Opa, tem um bichinho aqui querendo participar. Ele fala então, bem-aventurado os humildes, os misericordiosos, bem-aventurados pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Sabe quando a gente vai se acomodando a tudo e a todos? Ah, normal, né? Ah, matou um ali na frente. Normal, né? Ah, aquele político roubou não sei quantos. Normal, né? Ah, isso não é esquisito, gente? Quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, do que ele está falando aqui? Sobre a necessidade da gente estar nesse caminho. Só que vocês percebem que ele diz, bem-aventurados pacificadores, porém serão chamados filhos de Deus. Como estar pacífico e em paz vendo tanta injustiça? Vocês conseguem?
Mas o mundo é assim mesmo, Tatiane, as pessoas falam. O mundo é injusto. É assim mesmo que as coisas são. E é assim mesmo que vai se tornando, né, as dores, os desconfortos, vai uma sobre a outra e a gente vai acomodando como tá tudo bem. Sabe uma outra acomodação? As casas espíritas, esses grandes centros, sempre estão aqui de braços abertos e são uma grande referência de acolhimento, de reconforto, não é isso? É isso que vocês sentem aqui? Acolhidos, aconchegados, reconfortados. Pois é. Só que quando a gente começa a colocar as coisas de uma forma, é por que eu estou aqui? Por que essa minha dor é tão grande? É porque era seu karma. É porque está programado. É porque nossa vida, nós não viemos aqui a passeio. Isso vocês sabem também, né? É curioso quando Jesus também aqui no Sermão do Monte fala sobre a busca do caminho estreito e não do caminho largo. É curioso pensar sobre o nosso nascimento, né? Vocês nasceram por um canal estreito ou por um canal largo? Até as pessoas que nasceram de cesárea, eles não fazem um corte desse tamanho na sua mãezinha para que você passe. Não, é pequenininho. E você passa por ali. Esse é o início do nosso processo nessa vidinha, de um lugar mais estreito, para que a gente saia e possa perceber que não viemos aqui a passeio. Não estamos aqui para brincar. Estamos aqui para viver as dores e as facilidades, a dinâmica, as diversidades, né, que a vida nos apresenta. Mas nós somos doutrinados a quê? A conhecer os contos de fada, que sempre têm um final feliz, né? E a gente fica esperando o nosso final feliz antes do final. Porque o final é quando? Dessa experiência, o final é no momento da morte. Dessa experiência, né? E aí, Tatiane? Você está propagando que o negócio é sofrer, é doer e está tudo bem? Não. Mas eu estou dizendo que essas coisas fazem parte da nossa história. E como nós olhamos para ela e vivemos ela faz toda a diferença. Quais são as nossas palavras, ou o que nós colocamos para dentro enquanto palavras? Ou quais palavras nós vamos buscar? Porque se eu fico em casa, sofrendo, doendo, não aceitando, numa dificuldade tremenda de dar conta daquilo e sozinha, o que está acontecendo? É mais difícil, né? Mas eu vou ao Frei Luiz. Eu vou buscar ajuda. E eu sou merecedor de. E aí eu fiz uma ação na direção do meu cuidado, do meu autocuidado. Olha que maravilha. Bom demais isso, né, gente? E aí tem mais um bocado de gente aqui. É muito legal se vocês pararem um instantinho e ouvir a história um do outro, que a maior parte das pessoas aqui chegaram pela dor, certo? A maior parte chegou pela dor. Mas é tão curioso em perceber o quanto que essa dor os transformou. E o quanto também é curioso perceber e ouvir as pessoas como elas ficam felizes em poder auxiliar outras pessoas na sua caminhada. E aí nós estamos falando sobre pesquisas, né, que acontecem muito na psicologia positiva, de que existe um impacto em nós quando alguma coisa legal acontece com a gente. Uau!
Todos nós aqui queremos coisas boas acontecendo conosco, não é? Sim, né? Nós queremos isso. E podemos nos sentir, sim, merecedores das coisas boas. Algumas pessoas não sentem, né? Porque têm crenças bem arraigadas ou tiveram muitas vezes lá na sua primeira infância e que fisga, às vezes, com o nosso arquivo milenar, que é, né, na dinâmica de você não pode, você não serve para nada, você é um burro, uma burra, isso aqui não é para você. Nossa! E ficaram sem saída, num momento sem saída física ou emocional, num momento onde eram muito vulneráveis. Nós adultos, sabe o que nós fazemos? E podemos fazer? Pegar nossas perninhas fortes e sair de um ambiente onde não está sendo bom para a gente, não é? O ambiente está esquisito, está ruim, está muito barulhento, né? Está um cheiro desconfortável, está falando um negócio que não faz menor sentido para mim. Eu, enquanto adulto, posso sair. Olha, gente, vocês percebem que conquista maravilhosa é essa? A gente só fica pensando que criança não tem boleto, né? É muito bom ser criança, não tem boleto, dorme tranquilamente, não tem o boleto para pagar. Mas vocês, nós, temos essa liberdade que elas não têm. E que aí, às vezes, ganham um impacto importante nesse processo, né? Porque as crianças, tendo, às vezes, um ambiente insalubre, elas não podem sair, elas têm que ficar lá. E vocês imaginem o que faz um cérebro, que é esse instrumentozinho aqui, 1, 2, no nosso corpo, quando não tem saída. Ele normalmente dissocia para poder sobreviver. E essa foi a experiência de muitos de nós, quando nesse momento de vulnerabilidade, passamos por situações delicadas, né? E não tivemos o acolhimento devido, mas seguimos adiante. E, às vezes, ainda estamos aprisionados nisso. Tatiane, por que você está falando disso? Eu estou falando sobre a necessidade de um despertar para hoje. Sobre o que eu posso fazer com hoje, comigo, com quem está ao meu redor. Porque o que acontece? A gente vai colocar, muitas vezes, nós espíritas, a culpa no meu karma, nas minhas experiências anteriores, e eu paro de olhar para o presente do que eu posso fazer com isso agora. Com o que eu posso fazer com quem me rodeia. E isso as bem-aventuranças também falam. Olha que coisa curiosa. Mas deixam marcas fortes em nós que muitas vezes nos paralisam. Mesmo nós temos perninhas saudáveis para sair do lugar, para pular, para correr daquilo. E eu fico ali arredada. E Jesus vem dizendo, então, a receitinha para nós. Seja pacífico. Seja pacífico. E ele diz, se alguém vem e faz uma injúria, ou que te condena por conta de você me seguir, fique tranquilo, você é bem-aventurado, você é meu irmão querido. Siga a tua trajetória, não desista. Mas se a gente cola pacífico em Bocó, quem vai ser pacífico? Vocês percebem? Tem um valor uma pessoa, como que é na nossa sociedade, quem é paciente, quem tolera mais algumas coisas, não é às vezes chamado de bocó?
Vocês sabem que é curioso, uma vez uma experiência minha numa instituição que eu trabalhava, e aí vieram umas estagiárias conversarem comigo, e a responsável, né, a minha chefe, estava ao meu lado. E aí eu estava lá conversando com elas, respondendo as perguntas delas e tudo mais. Aí uma delas falou assim: ai, mas ela é calminha, né? Aí falou para mim, né? Por conta da minha fala, do jeito, mas aí a minha chefe pulou e falou assim: não, mas ela é capaz, ela faz o trabalho dela. Vocês entenderam? Com que a minha chefe colocou calminha? Com incapaz, com impotência. Vocês estão percebendo o quanto que às vezes a gente se distancia de coisas que são fundamentais para nós, porque a gente cola em outras que não tem a ver. Claro, uma pessoa pacificadora normalmente não grita, né? Não fala de qualquer jeito, não fala com arrogância com o outro. Ela tem uma fala um pouco mais pacificadora, porque ela quer o quê? Que as pessoas se sintam bem, em harmonia, numa proposta de: ufa, vamos baixar os ânimos, vamos refletir sobre isso e não continuar atirando e fazendo com que todo mundo entre. Sabe o que acontece, gente, dentro dessa dinâmica? A informação, a informação, quando a gente pega ela do ambiente, ela entra aqui pelo nosso cérebro mais inferior, né? Aí vai passando aqui pela nossa amígdala e algumas estruturas que estão muito vinculadas às questões emocionais. E é aí que também estão os nossos traumas, as nossas dores. Em que sentido que eu estou falando? Quando você vai passando aqui por aquela emoção que me desconfortou, eu me senti, né? A outra falou: calma, não, calma não é impotente, ela é capaz. Ó, eu vinculei alguma coisa da minha experiência que foi traumática, que foi desconfortável, que foi incomodada. A informação não continua seguindo o caminho dela, que sabe qual é? Necessária, assim, né, para que haja um entendimento, uma ponderação, é que ela chegue até o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro mais avançado, mais evoluído. É nessa região que a gente pondera, que a gente diz: será que é isso mesmo? Será que eu ouvi certo? Ou será que existiu alguma linha cruzada no processo que eu olho com um pouquinho mais de realidade? Dependendo do tom, dependendo da informação que entra, para mim, que sou um filtro singular, elas se aprisionam aqui no meio do caminho. É que nem um alçapão, se fecha, nada passa para cá. E aí a minha aceleração, a minha respiração acelera, os pensamentos ficam extremamente agitados, eu entro no meu processo de luta ou fuga. Vocês conhecem isso, né? Já devem ter ouvido falar. E eu vou só lutar ou fugir daquilo ali. E não ponderar. E dizer: mas é isso mesmo? Será? Não, eu não reflito. Eu só reajo. Olha que danado. E a gente está falando de biologia. A gente está falando aqui de nós, desse nosso processo. E aí, com alguém assim, será que se eu entro então de novo assim, quando é que essas coisas se pacificam? Só bagunça, bagunça. E Jesus diz o quê? Bem-aventurados os pacíficos. Se a gente entra em briga, em discussão, a gente fica ali com os traumas e com as dores uns dos outros. E a gente não resolve. A gente não busca solução para nada. A gente não entra no jogo de ganha, ganha. A gente só quer ou só ganhar, ou que o outro perca, mas está tudo tão bagunçado. Não é essa. E aí, então, Jesus continua lá, no Sermão da Montanha.
Vocês são o sal da terra. Ih, 3 minutos, é isso mesmo? Gente, eu só tenho 3 minutos. Então tá. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vamos colocar a sua luz no lugar apropriado, né? Não é debaixo do alqueire, né? Precisa ser no lugar certo. E o que ele está falando, então, com isso aqui? Qual é a melhor forma? Hoje mesmo estávamos falando sobre isso também. É curioso, né? A gente tem uma tendência grande e na língua e na proposta do autoritarismo faça o que eu falo, não o que eu faço, não é assim? Eu posso fazer, você vai fazer o que eu mando você fazer, né? Isso funciona, gente? Funciona numa disciplina do medo, né? Não da compreensão. Muitas vezes as pessoas fazem, sim, o que o outro quer que faça, mesmo ele não fazendo, por medo, né? Por essa pressão toda. Mas no dia a dia funciona. Qual é a lógica que funciona? Faça o que eu faço e eu tenho que ter autoridade moral para te dizer algo. E a autoridade moral a gente conquista sendo aquilo que eu digo. Ser aquilo que eu digo. Tatiana, isso não é fácil. Não, é processo de vida inteira. A proposta de Jesus é reforma íntima. Não é processo de um dia, de 2. É processo de vida e talvez de algumas encarnações. Mas eu vou ficar gente, vou deixar para a próxima encarnação essa. Esse é o pulo. Às vezes a gente pode até dizer, Senhor, não estou conseguindo. Eu não consigo ainda. Me ajuda aí. Me ajuda com mais ferramentas para eu poder olhar um pouquinho diferente para isso, né? Me ajuda. E Jesus ajuda? Ajuda. Porque também no Sermão da Montanha, quando ele vai dizendo aqui, não ora só do lábio para fora, nem fica nessa repetição sem fim de coisas, sem fundamento. Faz assim, ó. E olha o que ele diz. Vou lhe ensinar uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ele ensina o Pai Nosso para todos. Seja feita a tua vontade. A tua vontade, que danado, né? A gente briga tanto. A minha vontade, a tua vontade, a vontade do outro, e a gente não consegue escutar 20 segundos. A vontade de Deus. E eu queria muito chegar ao silêncio, que uma das formas de silêncio é a meditação. As pessoas hoje em dia, né, falam muito de meditação. E sabe o que é meditação de uma forma bem simples, gente? É a gente se dar conta que a gente está pensando. Porque a gente mergulha nos pensamentos e nós nos tornamos os pensamentos. E quantos pensamentos vocês acham que vocês têm por dia? São muitos. E quantos pensamentos desses que vocês acham que tem por dia são reais? Que vão acontecer mesmo? Ai, pelo amor de Deus, que seja muito pouco, porque a gente pensa muita maluquice, não é? Graças a Deus, esses pensamentos não são realidade. A meditação nos ajuda a isso, a diminuir o fluxo mental dos pensamentos, a poder nos colocar à margem, sabendo que os pensamentos é o rio que está passando e eu posso olhar e me acalmar. E quando eu faço isso, o que acontece? Quando eu saio do frisson, dessa aceleração mental, será que eu me conecto com um pouquinho mais de facilidade com isso que transcende a mim? Ah, sim. Então a oração muitas vezes é uma forma de meditação que me auxilia a transcender a isso e me colocar em contato com esse universo de possibilidades. Quando eu peço, meu Pai, me ajuda.
Só que eu falo, meu pai me ajuda e acabo minha prece e corro e vou para lá, vou para cá. Não paro para ouvir a resposta. Ainda assim, às vezes ele insiste, né? Aí bota uma pessoa no caminho, bota um livro, bota um negócio, bota uma possibilidade. E às vezes eu estou de vendas e não consigo parar e ouvir. Ouvir, saber, usar bem as palavras é fundamental. Porque se eu uso palavras arredias ou de ataque, o outro está prontinho se defendendo e nada entra. Palavras amorosas, pacificadoras ajudam a cada um de nós a nos sentir aconchegados. Gestos. Para ser de fato cristãos, é agir como Jesus. Ah, Tatiana, isso não é para a gente, não, vai demorar muito. Será? Será que já não está na hora de exercitar? Esse lugar de vocês, quem se dedica aqui ao trabalho do bem, não é ser um discípulo de Jesus? E não é no dia a dia que a gente exercita isso? Silêncio. Quando a gente silencia, primeiro, nessa aceleração, os hormônios, neuro-hormônios, eles vão ficar malucos aqui dentro de nós. Então, o que tinha que recaptar, não recapta. O que tinha que fazer, não faz, porque está tudo muito bagunçado. Silêncio. Ajuda o nosso corpo a fazer o que ele sabe fazer. E reharmoniza dentro e nos auxilia a reharmonizar fora também. E nos auxilia, então, a estar mais disponíveis a receber essa bendita cura e distribuir cura ao nosso redor. Porque o Mestre falou, vós sois deuses, vá e preguem e curem em o meu nome. Ele disse, que tal fazermos cada vez mais isso? Então, eu agradeço a oportunidade do trabalho. Achei que ia falar mais, mas da próxima vez a gente volta estudando de novo o Sermão da Montanha. E obrigada pela paciência de cada um de vocês em me ouvir. Uma boa noite. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.